Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 2 de abril de 2025, uma quarta-feira, são 20 horas e 1 minuto. Nós estamos estudando do referido livro, capítulo 9, Locais Assombrados. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Kardec fala a respeito de locais assombrados no início desse capítulo o seguinte: as manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares são a origem da crença nos locais assombrados. O que se chama de local assombrado nada mais é que o desejo dos encarnados de se mostrarem. Nós estamos aqui, nós existimos. Né? E as pessoas, como não têm conhecimento, são levadas a acreditarem que aquele local é um local assombrado. Né? Muitos locais, casas, fazendas, proximidade de cemitérios, proximidade de praças públicas, são tidos como locais assombrados, exatamente pelo fato de que naqueles locais os espíritos fazem questão de se mostrar para as pessoas. Não é? Ele diz o seguinte: as respostas seguintes foram dadas a perguntas feitas a esse respeito, a respeito dos locais tidos como assombrados, que de assombrado não tem nada. Né? Pergunta de número 1. Os espíritos se apegam somente a pessoas ou também a coisas? Resposta: isso depende da sua elevação, depende do grau de elevação moral e intelectual de cada espírito e da materialidade de cada um. Os espíritos, eles encarnam e reencarnam para se desapegar das coisas materiais, para aprender esse desapego, a se desapegar e a combater as suas más tendências. Está no livro dos Espíritos. Os Espíritos, eles encarnam para aprender a combater as suas más tendências. Não é? Mas o que acontece durante a encarnação, para uns, eles conseguem efetivamente combater, e outros não. Ao contrário, alimentam e retroalimentam essas tendências. O que acaba fazendo com que eles desencarnem nessa situação de ignorância e de materialismo, de materialidade, de apego a coisas materiais. Pode ser pessoas, objetos de todo tipo. Certos espíritos podem apegar-se a coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que viveram escondendo as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda espreitá-los e guardá-los. Espreitar, ficar de olho, né? Ficar de olho lá naquilo que ele guardou. E guardar aquela pretensa riqueza. Eu digo pretensa riqueza por quê? Porque aquela riqueza já não existe mais. Ele imagina aquilo, na sua imaginação, pelo apego que ele tem às coisas materiais, ele imagina que aquilo ainda exista. Mas que na realidade é uma vida factícia, uma vida que não existe realmente. Né? Pois não, Alexandre? Está fechado o seu microfone, Alexandre. Sabe o que me ocorreu, você agora falando sobre isso? Talvez uma curiosidade que todos tenham, né? Vamos lá, o desencarnado, ele, como você falou, o avarento, ele tem lá um dinheiro guardado no fundo do armário, daqueles que ainda guarda dentro de casa, não bota no banco porque não acredita, então. E aí ele desencarna, mas o dinheiro está lá. A mulher continua em casa, tem filho, tem sobrinho, alguns sabem, outros não sabem, a mulher talvez saiba, né? Provavelmente ela saiba. Como é que fica na cabeça de um sujeito desse, uma situação dessas, hein? Será que ele enlouquece com isso tudo, Luiz? É complicado, viu? É complicado para o espírito, porque isso é um motivo de infelicidade do espírito. O espírito, ele só é feliz em estado de erraticidade, sem o corpo físico, quando ele é desmaterializado. Quanto mais desmaterializado é o espírito, melhor para ele em estado de erraticidade. Ele tem muito mais liberdade.
Quanto mais materializado, mais ele está ao nível dos problemas humanos. A problemática humana o acompanha. Não é? Uma vez nós recebemos um centro espírita que eu frequentava aqui, eu frequentei 11 anos esse centro espírita. Centro Espírita Antônio de Paula. E uma senhora que era vizinha, descendo a rua do Antônio de Paula, virando a primeira rua à esquerda, segunda ou terceira casa. Essa senhora não era espírita, era uma senhora católica, mas por causa do evento, do desencarne do esposo, ela veio procurar o centro espírita para pedir ajuda. Aí ela relatou, ela falou, meu esposo desencarnou, dia tal, era recente o desencarne dele, 2, 3, 4 dias atrás, uma coisa assim. Ela falou, eu não consigo dormir à noite, é um barulho no quintal a noite inteira. Aí ela relatou, olha, meu esposo, quando desencarnou, ele estava reformando o esgoto da casa. Ele abriu o buraco, retirou como é que chamava aquelas... Oh, meu Deus. Manilha. Retirou as manilhas que estavam desembolsadas, estavam desencontradas, estava vazando tudo na terra, retirou as manilhas e estava colocando aquele cano novo de PVC moderno. E ele não concluiu o trabalho. Então ele desencarnou preocupado com esse fato. Então ele passava o tempo todo mexendo naquilo, como se ele estivesse encarnado. Preocupado com aquilo. Olha o que é a materialidade da vida. Você vê um detalhe, se você for comparar com outras preocupações, um detalhe pequeno. Mas ele desencarnou preocupado com isso e continuou a atividade que ele estava fazendo, mesmo desencarnado. Que o espírito não se dá conta, nós temos que entender isso. Ao desencarnar, muitas vezes o espírito não se dá conta de que desencarnou. Ele não acredita, ele vê o corpo morto, mas ele fala, esse corpo não é meu. Não, estou vivo, estou bem, tô respirando, o coração está batendo, põe a mão no coração, está batendo, está tudo normal. Quer dizer, ele atribui aquilo a uma coisa qualquer, menos o corpo dele. Né? É muito interessante esse fato, por isso que é importante o esclarecimento e nós, ao longo da vida, termos a consciência de que nós temos que nos desapegar das coisas materiais. É muito importante isso. E quanto mais apegado, mais terra a terra nós estamos, mais ligados às coisas materiais de um modo geral nós estamos. Né? Esse é o fato concreto, é o fato real. Né? E isso é causa, né, eficiente de muitos problemas para os espíritos, de muitos problemas. Segunda pergunta. Os espíritos errantes, em estado de erraticidade, não confundir com pessoas erráticas. As pessoas fazem essa confusão. A pessoa errática é a pessoa que não tem rumo, aqui o encarnado. Espírito errante é um espírito sem corpo físico, livre, aguardando uma nova encarnação. Isso que é um espírito errante. Não fica em lugar nenhum. Ele está livre. Não fica em colônia espiritual, não fica em coisa nenhuma. Isso é coisa de romance, não tem nada a ver com a realidade. O espírito errante não está na erraticidade. Que faria supor que a erraticidade seria algum lugar, e não é. Ele fica em estado de. Por exemplo, a água, quando se faz vapor da água, ela não está no vapor, ela está em estado de vapor. Só para fazer uma comparação, para a gente poder entender bem o que eu estou falando. Então o espírito não fica na erraticidade. A gente pode até se referir assim, para quem tem o conhecimento, o fulano está na erraticidade. Mas só para quem tem conhecimento. Para quem não tem, nós devemos nos referir assim, o espírito de fulano de tal desencarnou e está em estado de erraticidade. Né? Essa é a realidade. Então, o espírito... Eles perguntam, os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares? Pergunta Kardec. Ele responde, trata-se ainda do mesmo princípio. Os espíritos já desapegados das coisas terrenas preferem os lugares onde são amados. Em que lugar ele é amado?
na cabeça, no pensamento daqueles que ele ama. Porque se ele não for lembrado, ele vai para outro país, ele vai para outro planeta, ele vai para outro lugar, ele não vai ficar apegado a coisa nenhuma. Aliás, nós não somos brasileiros. Nós estamos temporariamente morando no Brasil. Nem terráqueo nós somos. O espírito chega a um determinado momento em que ele evolui a tal ponto de entender que ele pertence para o universo e não para um planeta, nem para um estado, nem para um país. Nós estamos temporariamente terráqueos, mas temporariamente apenas, né? Então ele diz que eles preferem aonde são amados. Se ele for amado num outro planeta, ele vai para aquele planeta. Porque ele pode ser amado no outro planeta. Ele sai daquele planeta, ele é exilado na Terra, porque ele não mereceu viver no planeta de origem. Isso pode acontecer, a maioria de nós somos exilados. A maioria. Né? Ele é exilado na Terra e quando ele desencarna, ele retorna para aquele planeta. Vai lá junto daqueles que ele ama. Né? Então, ele continua. São mais... Pois não. Deixa eu falar uma coisa. Eu tive uma experiência assim, ó. O meu filho, que tinha 18 anos, hoje ele tem 34. Ele falava sempre em morrer. Morrer é melhor, não paga boleto, não tem trânsito, não tem nada. E ele é uma pessoa desprendida. Ele perde para não sofrer. Entende? Aquela pessoa que larga para lá. Aí eu fui na casa, eu frequento uma casa de oração no Brasil, já frequentava há muitos anos, eu fui lá e perguntei para a entidade lá. Falei, meu filho assim, assado, o que eu fazer? Porque eu preciso ficar de olho nele o tempo inteiro, né? Mas ele nunca tentou, mas ele falava. Aí o irmão lá falou o seguinte, que ele era um espírito, igual você falou aí, ó, errante. Ele não gostava de ficar aqui, ele queria ir embora. Ele foi pego de surpresa. Ele não queria encarnar. Então, ele quer ir embora. E ele fala sempre, morrer é muito melhor. Mãe não paga boleto, a gente não sofre tanto, não tem dor, não tem nada. Aí, depois que ele foi pai, aí a ideia mudou. Agora ele acertou o caminho, sabe? É claro. Mas Tem espíritos que não querem reencarnar mesmo. Reencarnam porque são obrigados a reencarnar. Reencarnar num mundo como o nosso não é coisa para gente corajosa, não é para qualquer um, não. É coisa para gente corajosa. Encarar isso aqui é para espíritos decididos. Ou é imposta a encarnação, que pode acontecer isso, como provação e como expiação, entendeu? Porque o espírito não se decide, a lei simplesmente ela se impõe, né? Ou então o espírito fala assim, eu vou lá e vou encarar. Eu vou lá e vou encarar e vou vencer. É isso, encarnar num mundo como o nosso, num mundo de uma diversidade tão grande, onde acontece tantas coisas, tantos crimes, tanta violência, gente passando fome comendo capim, pleno século XXI. Quer dizer, num mundo de expiação e provas como o nosso, não é gostoso reencarnar. Isso pode acontecer com qualquer um, viu, Eliane? Pode acontecer. Eu tenho um parente, eu considero parente, não é meu parente, porque é filho de um primo da minha mãe. Quer dizer, não tem grau de parentesco comigo, mas eu chamava eles por respeito de primos e tal. Esse jovem, a minha tia-avó, a avó dele, a avó desse rapaz, ela tinha uma vidência muito aguçada. E antes dele encarnar, ela via ele pela casa, esbravejando, gritando, imprecando. Ele não queria saber de encarnar de jeito nenhum. E esse rapaz tem o mesmo nome do pai, ele teve uma vida muito difícil. Viciou em droga, em álcool, cometeu coisas equivocadas, coisas erradas. Não queria encarnar, ele estava revoltado, ele não aceitava a encarnação. Né? Isso pode acontecer e acontece com muitos, inclusive esses abortos que acontecem, extemporâneos, ainda dentro da barriga da mãe, muitas vezes, pelo motivo de que o espírito decide não encarnar. Ele não vou encarnar não, acabou. É livre-arbítrio do espírito, por isso que eu digo que chega um momento que pode ser imposta a encarnação. Quer dizer, não sou eu que estou falando, são os espíritos que ensinam isso, os espíritos superiores que ensinam isso. Né? Então pode acontecer. Eu só vou arrematar aqui
a resposta do espírito. Ele diz assim: são mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante, há os que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos imperfeitos. Ele trata aqui de inferiores, mas eu não gosto da palavra inferior, porque dá uma noção de muito ruim, né? A palavra inferior e tal pode ser considerada pejorativa, né? E eu não gosto de usar. Mas são sempre espíritos imperfeitos. Só o espírito imperfeito se apega a coisas e a lugares e a pessoas, né? Nós não somos donos de ninguém. A mãe, o pai se acha dono do filho, se acha dono do marido, dono da esposa, dono da casa, do papagaio, do carro, tudo quanto é coisa. É o egoísmo humano, a estupidez humana, a ignorância humana. Esse é o fato, não é? Lá no YouTube nós estamos com o Diniz, que está desejando uma boa noite a todos, boa noite a ele também. E o Jorge escreveu aqui: depende de sua elevação espiritual. Pergunta: pode se tornar uma obsessão o apego às coisas materiais? Pode, depende do grau de ignorância do espírito, depende. Se ele for obcecado pela posse de alguma coisa, por exemplo, eu conheci uma família que foi obsediada por um espírito assim aqui em Jaú. O espírito se achava dono, não dono da casa, dono do lugar, do terreno. Não é? Provavelmente um sítio, uma fazenda, alguma coisa assim. Ele queria expulsar a família de qualquer maneira. Como havia um médium de efeitos físicos na família, pegava fogo nos cantos da casa. Pegava fogo num lugar, daqui a pouco aquele fogo conseguiu apagar, pegava fogo em outro. E a família era evangélica, não conseguia compreender. Era muito complicado para aquela família. Nem me deixaram fazer a prece. Eu pedi se queria que eu fizesse uma prece. Falou: não, o nosso pastor não vai gostar. Então eu acompanhei a prece que eles fizeram do jeito deles lá. Entendeu? Então, pode acontecer sim, pode acontecer uma obsessão grave, né, de um espírito, como ele se acha dono, né, proprietário daquele lugar, embora ele esteja desencarnado, né, ele pode ficar vinculado àquele lugar até ele entender. O processo é sempre didático. O que a gente deve entender é isso: o processo é sempre didático, tanto para os encarnados que passam por aquelas experiências de manifestações dos espíritos, quanto para o próprio espírito. Então, aprendendo, todo mundo está aprendendo. O propósito é esse. E a dona Leonilda Ferreira ali, só um minutinho, só um minutinho, por favor. A dona Leonilda Ferreira Leite está conosco. E uma boa noite a ela, muito obrigado pela sua presença. Pois não, Eliane? Desculpa. É o seguinte, eu acho então que o Alzheimer é bom, porque eu trabalho com a senhora de Alzheimer e demência. Então eu pergunto para ela: aqui é sua pulseira de ouro, esse trem dela. Aí ela fala: isso é meu? Eu falo: é da senhora, a senhora gosta de usar. Isso não é meu não vou usar não. Então ela não lembra mais o que é dela nesses apegos pequenos, né? Porque isso é um apego pequeno, essas coisinhas que a gente usa. Então o Alzheimer, nessa hora, ele veio para ajudar o espírito a desapegar. Eu tô analisando isso agora, né? Eu tô pensando nisso agora. Não, mas Eliane, não é verdade que isso está ajudando o espírito, porque esse problema é um problema físico, neurológico. O espírito, ele pode, embora ele tenha esse problema neurológico, ao desencarnar ele pode continuar apegado do mesmo jeito. Depende do grau de materialismo do espírito. O materialismo não acaba por problemas físicos. O apego às coisas materiais, às pessoas, não acaba por problemas físicos. Pode temporariamente levar o espírito a não lembrar-se, como é o caso que você está citando, mas ao desencarnar se lembra de tudo. E pode continuar apegado do mesmo jeito. Eu estou fazendo uma suposição. Tomara que não seja esse o caso. Pois não, Dani? Em relação, o senhor estava falando, esses espíritos, né, que não querem encarnar, ou esses espíritos, a questão, né, dos abortos, mas há um momento que eles têm que vir, né? Adiar uma encarnação, mas não tem como ficar adiando. Porque se a gente vem aqui é para evolução. Eu acredito que ela só acontece quando eu estou encarnando, ou não? Sim, a encarnação do espírito é uma lei natural.
Tá? Não é uma opção do espírito, é uma lei natural, como as outras leis, as 5 principais leis, né, são leis naturais que agem independentemente da vontade ou não do espírito. Elas são inexoráveis, elas simplesmente agem. Por exemplo, lei de causa e consequência. Sim. Você faz alguma coisa hoje, e o que você está fazendo vai repercutir de alguma maneira, ou na sua vida material, ou na sua vida na imortalidade. De alguma maneira ela vai repercutir. Por quê? Por causa da lei de causa e consequência. Assim como a lei de reencarnação. O espírito ele pode adiar sua encarnação, preocupado com o que ele vai passar, com os problemas, com os percalços, com as dificuldades e tal, porque ele sabe que ele vai viver. O espírito tem consciência disso. Independentemente de ele ser evoluído ou não moralmente, porque intelectualmente é, independentemente dele ser evoluído, porque não é, normalmente o espírito que tem esse tipo de dificuldade, não quer reencarnar, ele não é evoluído moralmente. Ele é evoluído intelectualmente, mas a intelectualidade, a moralidade não acompanhou a intelectualidade. Então, ele tem esse tipo de problema. Agora, chega um momento em que, se ele não se decidir, a lei vai decidir por ele. Ele vai ter que reencarnar. Ou encarnar num planeta, se for a primeira vez, ou reencarnar, se já for uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Né? Como nós somos espíritos exilados, nós estamos aqui, nós não somos aqui da Terra, somos provavelmente de outro planeta, já que está muito mais evoluído que isso aqui, entendeu? Só que nós não merecemos habitar aquele planeta. Nós éramos como os macacos numa loja de louça, né? Só fazíamos asneiras, entendeu? Fomos exilados na Terra para desenvolver a nossa intelectualidade, a nossa moralidade, e depois retornaremos para o planeta de origem. É assim que acontece com a maioria de nós que está encarnado aqui, exceto aqueles que são de origem terráquea, aqueles que são originários da Terra. A maioria de nós é exilado, a maioria são espíritos exilados. Por isso que o espírito tem muito daquela questão de lembrar-se de outras encarnações, do lugar onde veio. Lá era muito... A Yara tem isso. A Yara, minha esposa, ela tem esse lado dela. Ela, quando era pequena, ela me contou várias vezes já, ela dizia, eu não sei porque as pessoas, pequena, 3, 4, 5 anos de idade, eu não sei porque as pessoas têm tanto medo de morrer. Eu vim de um lugar tão bom, eu gostaria de voltar para lá imediatamente. Criança. Quer dizer, traz aquela lembrança de onde veio. Você imagina o lugar que ela deve ter vindo. Um lugar excelente, bom. Para ela querer retornar para aquele lugar, deve ser um lugar muito bom. Entendeu? E nós somos assim, na maioria. Então essa melancolia que muitas vezes nos assola, nos assalta de um momento para o outro, tem essa origem, tem essa razão. Né? Porque o que acontece? O espírito, sabendo que ele precisa para progredir, ele pede um corpo defeituoso, ele pede uma vida difícil e dura, ele pede, porque ele sabe que ele precisa daquelas circunstâncias para poder progredir e retornar para o lugar que ele veio, ou então merecer sair deste mundo para um mundo melhor. Ele sabe disso, mas o que acontece quando chega aqui? Mete os pés pelas mãos, entendeu? Você vê gente aí que não tem, está em cadeira de roda saltando. Por que ele está na cadeira de roda? Deus é cruel, é sádico? Fez ele reencarnar numa cadeira de roda? É claro que não. Ele pediu para reencarnar daquele jeito, para ver se ele continha aquele ímpeto, aquela tendência ao crime. Mas o que ele fez? Embora estivesse numa cadeira de roda, dá vazão para suas tendências do mesmo jeito que ele tivesse um corpo normal, um corpo bom. É assim que acontece com a maioria de nós. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu olho no espelho e não gosto daquilo que eu vejo. Mas deixa de ser ignorante, rapaz, você recebeu um corpo físico para progredir. Deixa de ser estúpido. Você recebeu um corpo físico maravilhoso. Muitas vezes são pessoas saudáveis de todos os pontos de vista. Mental, físico, emocional. E ficam lamentando porque não tem a aparência que a ditadura da moda exige.
Quer dizer, esses são os espíritos que reencarnam no nosso mundo. Como é que podem ser felizes? Vaidade, orgulho, prepotência, ambição, inveja, todas essas paixões dominam ainda a existência humana. Não pode ser feliz mesmo. Por isso que é necessário nós nos informarmos a respeito dessas coisas e nos desmaterializarmos ao longo da vida. Precisamos fazer isso. Se você quiser ser feliz, se você quiser progredir e merecer ser feliz, porque a felicidade, como disse Jesus, realmente não é desse mundo. Aqui não é um lugar de felicidade, é um lugar que tem hospital, orfanato, asilo, manicômio, presídio, guerra, fome, miséria. Não pode ser um lugar de delícia. Não é um playground. Se a gente não for levado a ser desafiado todo dia nesse sentido, a gente não evolui. Que tudo tem esse propósito de aprender, né, didático mesmo. Senão seria muito fácil. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Pois não, Alexandre? Então, eu ia fazer uma brincadeira só para quebrar um pouco o ritmo. Tudo isso que você falou, além de tudo isso, torcer pelo Corinthians também, né? Você sabe que eu estava... Você fez uma brincadeira. Você fez uma brincadeira, eu vi o sujeito falando na internet outro dia, vou repetir para vocês, e depois eu acrescentei alguma coisa por minha conta. Existe uma maneira de você manter o seu equilíbrio emocional. E isso é um método como é que chama aqueles japoneses, que, meu Deus, esqueci o nome agora, samurais. Né? Os samurais, eles têm um método chamado Bushi. Bushi é mente vazia. O significado da palavra, segundo o que ele falou, é esse significado, Bushi. O que significa isso? Quando você se sentir irritado com alguma coisa, inspire profundamente, retenha o ar por 4 segundos e solte o ar, expire lentamente. Normalmente isso leva ao equilíbrio emocional. Eu acrescentei o seguinte: bom, já que é coisa de samurai, vamos comprar espada também, porque se o método não resolver, o outro resolve com certeza. Das duas, uma, né? É brincadeira, é apenas uma brincadeira. Mas eu vou começar a adotar esse método, quem sabe, né? É uma cultura milenar, quem sabe isso ajuda, né? Você falando isso aí, um amigo meu ontem, numa reunião espírita também, falou para mim assim: nós somos a melhor encarnação, porque alguém de nós já matou alguém, já assassinou alguém. Aí eu, como eu sou muito assim, né, falei, eu já matei 2 pessoas em pensamento, planejei o assassinato, enterro e sem prova nenhuma para a polícia. Ele falou assim, então o pensamento é concreto, então você já é um assassino. Eu falei, eu só não matei ainda, mas que eu já matei em pensamento, eu já até concretizei o enterro da pessoa. Ele falou assim, pois é, então você pede perdão e vai perdoar essas pessoas. O Jorge escreveu o seguinte: quer dizer que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana? Exatamente isso, exatamente isso. Nós não somos encarnados, somos seres espirituais. Ganhamos um corpo físico para viver uma experiência e progredir. Né? O que acontece? Encarnamos, acumulamos conhecimento, acumulamos e realizamos experiências, acumulamos esses conhecimentos e progredimos. Esse é o propósito. O propósito é sempre a vida espiritual. A vida material é passageira, é uma vida de ficção. É uma vida de ficção. Se você comparar todos os atributos do espírito, as facilidades do espírito, com a falta de facilidade do encarnado, você vai ver que nós não temos nada a ver com isso aqui. Ainda bem que é temporário, meu Deus. Ainda bem. Só a dificuldade que nós temos. Eu fui no mercado, Caiara, eu andar aquele mercado e pegar as coisas e marcar preço e não sei o quê, porque aqui no Brasil, para você ser roubado, é uma coisa mais fácil do mundo, então toca marcar os preços de tudo, né? E como a gente ganha muito, você tem que ficar, né, ali cuidando como dizia meu pai, dos caraminguá, né? Cuidando dos centavos, para você não procurar não esticar o dinheiro o mais tempo possível, né?
Então, quer dizer, esses problemas que nós vivemos e convivemos aqui na Terra, a fome, a miséria, a sede, a falta de compreensão, está todo mundo dizendo aí que nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial, vai ser a destruição de tudo, vai ser a destruição, se realmente isso for levado a efeito, eu não acredito particularmente, não acredito nisso, mas tem muita gente aí que para ganhar like na internet, divulga esse tipo de coisa, faz esse tipo de terrorismo, está cheio desses terroristas por aí, né? Mas vamos lá. Pergunta de número 3. Desde que o apego dos espíritos por um local é sinal de inferioridade, será também de que são maus espíritos? Resposta, claro que não. Não tem nada a ver maldade com apego a coisas materiais. O apego pode levar à maldade. Ele pode se tornar um mau espírito se por apego àquilo que ele tem, ele obsediar alguém, ele prejudicar alguém que esteja à sua mercê. Não é? Mas não é necessariamente o caso de um mau espírito. Ele é apenas um espírito imperfeito que por ignorância se apegou a coisas materiais. Eu sempre costumo contar aquele caso que apareceu no Homem do Sapato Branco, de um senhor que foi junto com a filha no programa, ele levou 3 malas, lembra daquelas malas antigas, enormes, grandes? Ele levou 3 malas de dinheiro. Ele juntou aquele dinheiro ao longo da vida dele toda. E no Brasil, desde o 1000 réis, lá dos tempos dos réis, até hoje, o dinheiro mudou 6, 7, 8 vezes, sei lá quantas vezes. Né? Então, as 3 malas que ele tinha cheio de dinheiro não valia nada. Ele guardava o dinheiro na mala porque ele não confiava em banco. Ele guardava e ele achava que ele era rico. Você imagina como é que desencanou esse sujeito? Como é que ele deve ter desencanado? Muito mal. Porque ele se achava rico, ele achava que aquilo era dele. Era a propriedade dele, fim de conversa. Muitos são assim. Muitos se apegam a bobagem. Um anel, uma corrente, um bibelô, uma coisa qualquer. Né? É muito comum isso. A materialidade da vida, a dificuldade leva ao materialismo. Que as pessoas procuram reter ao máximo possível aquilo que tem. Então leva ao materialismo. Nós precisamos compreender que nada é nosso, nada. Nem a saúde do corpo físico é nossa. Nem o corpo físico. Nós temos que dividir com milhões, bilhões de vidas. Bilhões de vidas. Dentro de nós existem bilhões de vidas convivendo no mesmo corpo. Quer dizer, nem o próprio corpo é nosso. Enquanto o homem não entender isso, ele vai ficar apegado a essas paixões ridículas às quais o homem é apegado e que leva a todo o problema que nós vivemos no nosso mundo. Porque o egoísmo é que leva o mundo a ser como ele é. É o egoísmo, não é outra coisa. Né? Então ele sai, claro que não. Um espírito pode ser pouco adiantado sem que por isso seja mal. Não acontece o mesmo entre os homens? É claro. Aliás, é muito gostoso conversar com pessoas simples. Né? São pessoas que, apesar de não ter um vocabulário mais rebuscado, nos ensinam muitas coisas. Já aprendi muito com gente assim. Muito. Eu sempre tive essa tendência de procurar ouvir esse tipo de gente, pessoas mais velhas, pessoas mais simples, porque elas trazem uma riqueza de experiência muito grande para a vida, da vida, né? De ter vivido aquelas experiências, e nos passam isso com uma naturalidade muito grande. Você aprende muito, né, com isso. A 4ª pergunta. A crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Resposta, não. Tem nada a ver, absolutamente nada. Quem que gosta de ruína? O encarnado gosta de ruína? O espírito é apenas um ser humano sem corpo físico, com as mesmas preferências, com as mesmas tendências, com os mesmos desejos que tem o encarnado. Então quem vai gostar de quinquilharia, de coisa velha, de coisa derrubada, de coisa estragada, de ruína? É claro que o espírito não gosta. Os espíritos vão a esses lugares como a toda parte. Não, o encarnado não vai saber como é que era lá uma caverna, o que está escrito lá dentro e tal, vai fazer pesquisa, é a mesma coisa.
né? Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de alguns lugares e atribui aos espíritos efeitos, na maioria das vezes, muito naturais. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma? O grunito de um animal ou o sopro do vento por um gemido? Os espíritos gostam da presença humana e por isso preferem os lugares habitados aos abandonados. Eles estão no meio de nós, salvo aqueles que são ermitões, né? Que tem os ermitões entre nós também, aqueles que gostam de viver separado da sociedade, por egoísmo, tá? Porque nós somos seres gregários, temos que viver em sociedade, nós somos criados para viver em sociedade, não para ficar afastados da sociedade, ainda que pouco, mas temos que conviver na medida da necessidade, né? A não ser esses espíritos que desencarnam e continuam os mesmos ermitões quando eram encarnados, exceto eles, todos estão no meio de nós, todos, ombreiam conosco, venham observar, venham ouvir, por exemplo, o que nós estamos falando nesse momento. Quantas centenas, talvez milhares ou milhões de espíritos não estão ouvindo aquilo que a gente está falando nesse momento? Ah, mas você está viajando na maionese. Não. Deus não é sábio? Na sua sabedoria não colocaria os espíritos que precisam aprender para ouvir essas mesmas coisas? Evidente. Aproveitaria a oportunidade para que eles aprendessem, não é? E colocariam esses espíritos que podem estar na casa do Alexandre, da Daniele, da Eliane, lá da dona do Jorge, né? Lá da dona Leonilda, lá do Diniz, né? Espíritos para ouvir aquilo que está sendo falado, que está sendo estudado, que os espíritos estão ensinando, para poderem progredir intelectual e moralmente. E é assim que a coisa acontece. Eles participam das reuniões. Reunião de emprego, reunião de diretoria, reuniões escolares, reuniões de família. Eles participam de todas as reuniões. O propósito é sempre aprender. Como é que esses espíritos chegam aqui dominando tecnologia? Num determinado momento, bum, aprendeu tecnologia. Não é assim. São desencarnados, estão em estado de erraticidade, livres, mas assim, bom, eu quero encarnar conhecendo tal tecnologia. Vai num planeta onde essa tecnologia é mais desenvolvida, aprende, eu fico observando o que eles fazem, aprende essa tecnologia e reencarna aqui no nosso planeta para aplicar essa tecnologia entre nós. Assim são as descobertas, assim são as novas tecnologias, assim se explica essa meninada que com 2, 3 aninhos de idade mexe melhor no computador e no celular do que a gente, com 60, 70 anos de idade. Não é? O acaso não existe. É assim que a coisa acontece, aprendizado. É sempre, as oportunidades são sempre didáticas, tenhamos ou não corpo físico. Sempre estamos aprendendo. Aliás, se aprende mais em estado de erraticidade do que encarnado, né? Devido à liberdade de pensar. Essa liberdade é muito grande, a facilidade de pensar é muito grande. Acumula-se conhecimento com muito mais facilidade. Pergunta de número 4A. Entretanto, pelo que sabemos da diversidade de temperamentos dos espíritos, deve haver misântropos entre eles, que podem preferir a solidão. O misântropo é aquele que vive isolado, né? Que vive escondido. Resposta: por isso não respondi à pergunta de maneira absoluta. Disse que eles podem ir aos lugares abandonados como a toda parte. Podem. Está na condicional. Quiserem ficar lá, fiquem à vontade. Não tem aqueles viciados em drogas que preferem esses lugares? Fiquem em lugares sujos, né? Fiquem em lugares abandonados, que é para não ser visto pela sociedade. Eles têm vergonha deles mesmos e ficam ali usando droga. É evidente, continua a resposta dos espíritos, que os que se mantêm afastados é porque isso lhe apraz, lhe agrada. Mas isso não quer dizer
que as ruínas sejam forçosamente preferidas pelos espíritos de um modo geral. Pois é certo, o certo é que eles se acham muito mais nas cidades e nos palácios do que no fundo dos bosques. Você não precisa no meio da mata para você encontrar os espíritos, não. Né? Existem espíritos lá que cuidam das matas, existem, como é determinado para as cidades, para os países e tal, para as regiões. Existem os espíritos que estão ali mandados, são emissários de Deus para cuidar dos determinados lugares, assim como qualquer outra coisa. Família, né, tem o seu espírito protetor, a família, a localidade, o bairro, a cidade, enfim, os espíritos que ensinam isso, os espíritos superiores que ensinam isso, né? Mas eles não estão, a maioria não está nos bosques, nas ruínas, nos lugares abandonados, absolutamente, no cemitério. Vão fazer o que no cemitério? Aliás, o que as pessoas vão fazer no cemitério no dia de finados? Para quê? Pegue um bom ramo de flor, se você quer homenagear alguém. Aliás, não precisa de nada, nem ramo de flor, nem vela, nem coisa nenhuma. Mas você quer homenagear alguém? De outra maneira, pegue um bom ramo de flor, bonito, bem bonito mesmo, rosa branca, coisa bem bonita, crisântemo, tá? Coloca no vaso, poste-se na frente daquele vaso e faça uma prece amorosa por aquele que já desencarnou, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, por aqueles que você ama que já estão em estado de erraticidade. Eles não vão ser atraídos pela flor, pela beleza da flor que você colocou ali, não. Vão ser atraídos pelo seu pensamento. E assim todo dia nós podemos fazer. Homenageá-los, dizendo que nós os amamos, que nós continuamos lembrando deles, que nós continuamos amando-os do fundo do nosso coração. Não existe melhor homenagem do que essa. Eles vão se sentir amados, vão continuar sempre ligados conosco, aonde estiverem. Porque o pensamento, para o pensamento, não tem a barreira da distância. A voz, sim. A voz, ela precisa doar para poder reverberar e ela alcança uma determinada distância, sempre limitada. O pensamento, não. O pensamento, para o pensamento, não tem distância. O espírito pode estar lá no planeta XYL, que ele vai receber o nosso pensamento da mesma maneira. Não é? Então faça isso, homenageie os seus queridos, os seus amados, dessa forma. Cemitério é um lugar triste, abandonado na maioria das vezes. Aliás, aqui no Brasil não se tem respeito nem por nada, nem por ninguém, muito menos pelos cemitérios. Famílias inteiras habitando o cemitério em São Paulo. Não sei se vocês sabem disso. Habitando o cemitério. E ninguém pode fazer nada, não pode expulsar eles de lá. Né? Roubando o cemitério, roubam os viciados em droga, roubam o que eles podem no cemitério para poder fazer dinheiro para comprar droga. E assim sucessivamente. Então, se não quer passar por essa tristeza, homenageie os seus queridos, os seus amados, da sua casa mesmo, através das suas preces, né, dos seus bons pensamentos. Pergunta de número 5. Deixa eu ver se temos alguma pergunta. No YouTube não. No Facebook, o Jorge escreveu: aqui no Ceará tem o casarão dos Cavalcante, que é mal assombrado. Muitas pessoas param e sentem a presença de espíritos. Foi da época da escravidão. Pode ter ligado, pode ou não ter ligado, por ter sido dessa época, né? A imaginação é muito fértil, viu, Jorge? Pode ter ou não espíritos ligados. Há espíritos em todos os lugares. Aí o sujeito está no banheiro dele, né? Muitas vezes fazendo o que não deve, ele acha que ele está sozinho, que não tem ninguém observando. Tem centenas de testemunhas ali. Centenas. Talvez milhares de testemunhas observando aquilo que ele está fazendo, de modo que ele acha que não tem ninguém observando. Então não é pelo fato do casarão ser no tempo dos escravos, seja lá o que for, que existem espíritos ligados àquilo. Pode haver, como há a qualquer lugar, a qualquer situação. Uma escola, um hospital, uma instituição qualquer, uma prefeitura, um prédio do governo do estado, em qualquer lugar há espíritos. Nossas casas,
Qualquer lugar. E não sou eu que estou falando, estudo o livro dos Espíritos, que eles revelam isso. Eles estão presentes em todos os lugares. Introdução do livro dos Espíritos, diz assim, os Espíritos eles ficam em estado de erraticidade e livres, e ombreiam conosco, ombro a ombro, ombreiam conosco. Quer dizer, onde você estiver, e acompanha aqueles que lhe são afins. Pergunta de número 5. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade. Qual a origem da crença em lugares assombrados? Resposta dos Espíritos. O fundo de verdade, nesse caso, é a manifestação dos Espíritos em que o homem acreditou por instinto, desde todos os tempos. Tem a ver mais com o instinto, com a imaginação, do que com a realidade. Porque se eles estão em todos os lugares, eles não precisam se manifestar somente naquele lugar. Se manifestam em todos os lugares. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca-lhe a imaginação, e ele os povoa naturalmente como seres que considera sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é entretida pelas obras dos poetas e pelos contos fantásticos com que lhe embalaram a infância. E às vezes até a idade adulta também, porque tem muita gente que acredita nisso, é adulto e acredita. Né? Há muito misticismo, há muita coisa mística na crença dos homens. O homem precisa se livrar das coisas místicas, esotéricas, ensinadas em lugares fechados, para meia dúzia de pessoas só. O espiritismo não é esotérico. O espiritismo é um ensinamento exotérico. Esotérico com S é fechado. Exotérico com X é aberto para todo mundo, para quem quiser aprender. Essa é a realidade. Não é? Então, cuidado com as coisas místicas, esotéricas, não é? Onde as pessoas, não, porque é bomba, agora vai acabar, agora vai acontecer. Cuidado com isso. Toda vez que alguém começar uma coisa qualquer na internet com bomba, sai fora, porque o que ele quer é like. O canal dele é monetizado, então ele quer like. Ele quer que você vá lá e coloque o joinha para que ele possa ganhar dinheiro com isso. Tá bem? Estude o livro dos Espíritos, estude o livro dos Médiuns, a obra de Kardec, a obra dos Espíritos Superiores, que aí consta a verdade sem fantasia, sem maquiagem. Não quer o like. Os Espíritos não querem o like. Aqui tem um rodapé de número 1, que diz o seguinte, é a nota do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: o instinto a que o Espírito se referiu não é o biológico, mas o espiritual. A lembrança instintiva do outro mundo, a lembrança que nós temos de vidas passadas, de ter vivido em estado de erraticidade, de que ele veio para a Terra, instintiva de outro mundo, de que ele veio para a Terra. Ver no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, número 522, questão 522 e seguinte, do Livro dos Espíritos, de edição da LAC. Quem tiver a LAC vai ver aquilo que o professor, o livro editado pela LAC, né? Vai ver com mais facilidade. A nota do tradutor no fim do capítulo. Deve-se ainda observar, na resposta acima, o problema psicológico da influência dos contos infantis, acentuada pelo espírito, e a rejeição ao supersticioso e ao sobrenatural. Pergunta de número 6. Os espíritos que se reúnem escolhem para isso dias e horas de sua predileção? Eles têm dias e horas apropriados para se reunirem? Não. Responde os espíritos, não. Os dias e as horas são usadas pelo homem para o controle do tempo. Mas os espíritos não precisam disso e não se inquietam a respeito. O espírito não é nem aí com o relógio. Quem fica muito apegado, muito aferrado com o tempo, com o horário, somos nós. Porque ainda somos imperfeitos e dependemos disso. Dependemos de marcar horário, de marcar tempo. Os espíritos não.
Questão de número 7. Qual a origem da ideia de que os espíritos aparecem, de preferência à noite? Resposta: a impressão produzida na imaginação pelo escuro e o silêncio. Ora, na Idade Média, isso é contado pelos espíritos superiores e também pela Igreja Católica, está nos anais da Igreja Católica. Muita gente morria por achar que o demônio estava embaixo da cama. Morrer de medo. Vê se pode uma coisa dessa. O sujeito morrer de medo. Né? Então o escuro, o silêncio, leva muito o sujeito a produzir na sua imaginação muita coisa que não é inverídico. Né? Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. Quando a gente fala conheço espiritismo, dá a impressão, pô, esse cara é fanático, pô, né? Esse cara está querendo puxar a sardinha para o lado dele. Não é nada disso, eu não estou nem aí. Quer conhecer, conhece, não quer, não conhece. O que a gente está dizendo é o seguinte: conheça o espiritismo e você vai deixar de lado esse monte de baboseira. Aliás, vai deixar de lado a religião. Porque a religião só tem um propósito: enganar a maioria das pessoas para poder arrecadar dinheiro, prestígio social e prestígio político. Essa é a realidade, gente. Eu não estou escondendo nada aqui, não. Eu não sou de esconder nada. Essa é a realidade. A religião, se fosse boa, já teria feito pelo mundo muito mais nesses últimos 2000 anos, muito mais do que a ciência fez em 100 anos. A ciência nos últimos 100 anos fez muito mais pelo mundo do que a religião em 2000 anos. Essa é a verdade. Então, aclarem a vossa mente e se esclareçam, por favor. Nós estamos em 2021. Velho Testamento e Evangelho de Jesus estão ultrapassados pela própria obra de Jesus, que foi trazida por ordem de Deus e com a supervisão de Jesus de Nazaré de forma clara e ampliada. Clara e ampliada. É o mesmo Evangelho de forma clara e ampliada. Se é de forma clara e ampliada, é porque o Evangelho nem é claro, nem é tão ampliado assim. Então supera o Evangelho. A obra dos Espíritos Superiores supera o Evangelho. E supera, consequentemente, a obra chamada de Velho Testamento. Porque os Espíritos mesmo ensinam o seguinte: do Velho Testamento, a única coisa de origem divina, prestem atenção nisso, não é o Luiz Herrera, vai lá e pesquise. Não acredite no que eu estou falando, vai lá e pesquise. A única coisa de origem divina são os 10 mandamentos. O resto são todas leis civis que Moisés foi obrigado a criar e dizer que tinha origem divina para poder ser aceito como verdade. Ele falava com ele, ensinava a gente semi-selvagem. Como é que você vai falar com semi-selvagem? Como é que você vai ensinar, explicar para ele, através da reflexão, do raciocínio, aquilo que nós explicamos hoje? Então, é tudo lei civil que foi levada à categoria de origem divina, porque Moisés assim entendeu fazer para poder dar força àquilo que ele criava, às leis que ele criava. Mas de origem divina somente os 10 mandamentos. Só aquilo tem origem divina. Apenas isso. Essa é a realidade. Por favor, se esclareçam, porque chega da religião fazer o que ela está fazendo com o mundo, criando ateus. A religião cria muito mais ateus do que crentes. Esta é a verdade, infelizmente. Mas é a verdade. E eu não transijo com a verdade. Pode ser falta de diplomacia da minha parte, pode ser o que for, mas eu não transijo com a verdade. Chega. Chega de ficar com conversinha fiada. Ah, mas isso é falta de caridade. Falta de caridade é para vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo com o Espiritismo. Isso é falta de caridade. O que fazem com o Espiritismo que é falta de caridade. Enquanto os espíritas, o movimento espírita brasileiro, que é um movimento fascinatório, continuar lidando com o Espiritismo como vem lidando até hoje, vão sempre colocar o Espiritismo na condição de religião, que ele não é. Ele não é uma religião. É uma filosofia. Uma ciência. Não é religião. Não tem nada de hierarquia sacerdotal, não tem ritual, não tem
Nada do que tem a religião, nada, absolutamente nada. Vejam o artigo de Kardec na Revista Espírita. É o Espiritismo uma religião? Esse é o título do artigo. Procurem lá. Vai lá no Kardecpédia, ou mesmo na Revista Espírita da época, eu não lembro o ano agora, tá? Mas procurem lá. É o Espiritismo uma religião? Interrogação. E leiam o artigo todo para vocês verem o que Kardec fala a esse respeito. Muito bem. Pergunta de número 7A, é isso? Eu estou incorreto? Acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem nenhuma pergunta aqui no Facebook. Tá certo? É 7A mesmo, gente? Tá correto? Não? Qual que é, Dani? 7A. 7A? É 7A, é. Tá. Você acabou de ler a 7. A 7, né? Então tá bom. Pergunta de número 7A. Se é assim, por que certos espíritos anunciam a sua chegada e a sua manifestação para aquela hora em dias determinados, como a sexta-feira, por exemplo? E de preferência aqui no Brasil, sexta-feira 13, né? Não. De preferência. Ainda o 13, né? Por pior que possa parecer. Vamos lá. Olha a resposta dos espíritos, atentem para essa resposta. São espíritos que aproveitam da credulidade, está cheio disso, encarnado e desencarnado. Encarnado e desencarnado. Da credulidade humana para se divertirem. Ficam tirando, como diz a molecada, ficam tirando o sarro da cara dos outros. Como se diz no Nordeste, ficam mangando dos outros. Essa é a verdade, né? Aí o cara acredita. É pela mesma razão que uns se dizem o diabo, ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois tolos e eles não voltarão. É a mesma coisa que esses golpes que acontecem pela internet. A inteligência artificial pode criar a minha voz, a voz do Alexandre, da Dani, da Eliane, de qualquer um de nós, com o mesmo tom, com o mesmo sotaque, com o mesmo jeito que a nossa voz. Aí, um sujeito liga para um parente nosso, para um amigo, diz assim: olha, eu bati o carro, eu estou aqui em dificuldade, eu preciso de 5 mil reais. Com a voz da pessoa, do pai, da mãe, do filho, seja lá quem for. Pô, o cara fica, né, com a mesma voz, tudo certinho, pô. Né? Ele fica querendo ajudar, né? Aí pergunta para ele assim: escuta, como é a esposa perguntando para o marido, como é que é mesmo a data de nascimento do nosso filho? Qual é a data? Sabe o que o cara responde? Pô, eu tô nervoso aqui com um acidente, você vai querer saber a data de aniversário, tô preocupado com data de aniversário, golpe. A mesma coisa são os espíritos. Se você mostrar para ele que você não é tolo, que você não é obtuso, eles vão procurar outra freguesia. Eles só reinam no meio da freguesia em que eles estão, porque eles sabem que é um bando de tolo, de medroso. Gente medrosa, que não tem conhecimento, e o desconhecimento, a ignorância traz o medo. Questão de número 8. Pergunta: os espíritos visitam de preferência os túmulos em que repousam seus corpos? Prestem atenção, por favor, e se esclareçam. Resposta dos espíritos superiores: o corpo não era mais que uma veste que apodreceu, já foi. Eles não ligam mais para o envoltório que os fez sofrer, do que o prisioneiro para as algemas. Diz que o prisioneiro que está algemado, ele vai ligar para as algemas: ai, a minha algema de estimação, eu gostava tanto daquela algema. A mesma coisa é o cara que desencarna, pois ele quer ver o corpo dele a séculos de distância dele. Porque isso aqui só faz sofrer, nada mais. Né? A mesma coisa os nossos amados e queridos e amados, que nós vamos lá no cemitério visitar, que nem lá estão. Né? A lembrança das pessoas, que eles são caras, é a única coisa que dão valor.
Ora, se eles dão valor apenas para a lembrança é o que não é um pensamento? Uma lembrança não é um pensamento? Reflitam. Se é um pensamento, você pode fazer um pensamento em qualquer lugar que você esteja. Você está lá no seu trabalho, fazendo lá o seu trabalho do dia a dia e tal. Ô pai, lembrei de você, meu querido amigo, meu querido irmão, que eu amo tanto. Receba o meu carinho, o meu abraço. Um simples pensamento, uma simples lembrança. E imediatamente o pai desencarnado vai receber a lembrança amorosa daquele filho. É assim que as coisas acontecem. Essa é a realidade. Todo o resto, ritual, é tudo isso que se faz para lembrar de morte, os túmulos suntuosos, isso é tudo baboseira. Isso é tudo coisa de vaidade humana. Nada mais do que isso. Os espíritos não estão nem aí para isso. Nem aí para o caixão que ele vai ser enterrado, se ele vai ser enterrado num lugar que todo mundo queria que ele fosse enterrado, se não vai, vão jogar o corpo dele em qualquer canto por aí, tanto faz. Tanto faz. Quando ele é desapegado, ele não vai ligar para coisa nenhuma. Ele não vai se importar com coisa nenhuma. Questão do número... Pois não. Eu sei para outra questão. Aqui em Portugal há uma tradição que a pessoa morre, ela demora muito tempo para ser enterrada ou cremada. Mas aí ela passeia com você dentro do carro funerário, que aqui o carro funerário é todo de vidro, transparente. E aí ela passeia com você nos lugares onde você gostava de ir. Faz um tour com você, tá bem? Tem fundamento. Tem fundamento. Tem fundamento. Tem fundamento. Primeiro, porque se o espírito for muito apegado à matéria, ele não deve, principalmente, ser incinerado rapidamente. O negócio de incinerar o corpo das pessoas, ou de pegar as coisas que as pessoas tinham, roupas, objetos aos quais ele era apegado, e dar imediatamente, logo depois da morte, não é bom. Se ele for apegado às coisas materiais, não faça isso. Espere um tempo para incinerar o corpo, para sepultar. Olha, é perfeita essa posição do corpo do povo português. É perfeita, tem tudo a ver. Nós não vemos a hora que enterra. Morre, papum, joga lá dentro do buraco, joga a terra em cima e sai fora. Para pegar as coisas do cara, né? Para o pessoal tomar aí, né? Passeia com você, demora 7, 5, 6 dias para poder enterrar você. É isso aí. Você viu como é nos Estados Unidos? A mesma coisa. Nos Estados Unidos, eles marcam com uma festa o sepultamento de alguém, ou a incineração do corpo. Primeiro o cara morre, deixa o cara lá no hospital, depois faz lá todo o trabalho de embalsamamento do corpo, deixa o cara bonito, tira tudo de dentro, tudo que vai feder e tal, tira tudo de dentro, deixa o cara bonito, bota o cara num caixão bonito, aí dali 4, 3, 4, 5 dias, vem parente lá do outro lado dos Estados Unidos, sei lá onde, reúne o pessoal, faz uma homenagem ao morto, que é muito importante, todo mundo homenageia, né? Aquela pessoa, tem a foto da pessoa, já viu como é que é? Eles colocam a foto da pessoa e tal, homenageiam a pessoa. Se ele for de uma determinada religião, o pastor daquela religião vai lá e homenageia a pessoa e tal, né? Fazem toda essa cerimônia, tá? Depois disso, ou a pessoa é sepultada com acompanhamento de todo mundo volta para casa para tomar uma e comer alguma coisa. Faz uma festa. Ótimo, é isso aí mesmo que tem que ser feito. Pô, desencarnou, vamos fazer festa. O cara está numa boa, nós é que continuamos numa ruim. Nós é que continuamos nesse mundinho aqui, suportando as coisas desse mundo. O desencarnado está numa boa. Ele está numa, como diz a molecada, numa nice. Está numa legal. Né? O que mais me chama a atenção quando alguém desencarna é aquela célebre frase. Aquela célebre frase. Que descanse em paz. Que coisa impressionante o que é a ignorância e a estupidez humana. É verdade. Aí é que ele não vai descansar, gente. Aí é que ele não vai descansar.
dependendo do que ele fez durante a vida, não descansa mesmo. Ele vai nada mais do que a continuidade, é apenas ir para o outro lado do caminho. Então, tem que descansar o queijo. O Jorge escreveu aqui, um senhor por nome Frei Gil. Frei Gil, é isso? O Jorge, eu não entendi muito bem o nome do cara aí. Está dizendo que os católicos não podem ir ao centro espírita. Bom, a ignorância existe em todo lugar. Não tem espírita que chama a Umbanda de espiritismo de baixo nível? Espírita, são ignorantes do mesmo jeito que esse cara aí, ó. Do mesmo jeito que esse freio aí, ó. Os bons espíritos são em todo lugar, inclusive na Umbanda. Aí o espírita vai lá, ele se acha muito melhor que os outros, ele chama de espiritismo de baixo nível. Mesma coisa, viu, Jorge? Preconceito é próprio do ignorante. Toda pessoa ignorante é preconceituosa. Essa é a realidade. Mas preconceitos à parte, 21 horas e 6 minutos, vamos marcar a questão de número 8A. Para a próxima quarta-feira, 8A. Por favor, marquem aí, para nós retomarmos na próxima quarta-feira, 8A. Tá bem? O mesmo capítulo, 8A. Pergunta de número 8A. Vamos fazer a nossa prece? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Se não, vamos fazer a nossa prece. Muito bem. Eu convido aos nossos queridos companheiros que elevem o seu pensamento, esqueçam os encontros e os desencontros desse dia, para nós mentalizarmos juntos a figura excelsa e amiga de Jesus de Nazaré. Ele que é o nosso mestre e o nosso modelo e guia de toda a humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos, e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a força e a coragem para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.